Fala galera, tudo bem? Terça-feira já, semana correndo essa semana. A gente tem reunião de pais na quinta-feira, então tudo gira em torno disso. Amanhã eu vou falar um pouquinho para vocês um pouco mais. E claro que na quinta-feira eu vou, dar detalhes aí do que aconteceu. Claro que sem envolver os envolvidos. Mas, bom, hoje meu dia foi teoricamente tranquilo. As duas primeiras aulas com a turma maior, 11º ano, matemática. Então, matemática rende bastante porque é, de certa forma, uma matéria importante para eles. Então, eles estão aí bem atentos. Eu estou ensinando atualmente equação do primeiro grau, uma revisão de equação do primeiro grau. É legal que sempre que a gente faz uma revisão, como eu disse ontem, segunda vez que a gente vê determinado assunto, teoricamente é mais fácil, aí sempre vem, nossa, consigo entender. E aí hoje eu falei para eles bem sincero, claro que vocês conseguem entender melhor porque vocês estão revendo a disciplina e isso entra mais fácil na cabeça de vocês, O desafio maior é do professor que tenta ensinar pela primeira vez. Esse é sempre o chefe ou o herói da matemática ou da física. Mas, enfim, deixei exercício para eles conseguiram fazer, e aí depois, tive intervalo, então aí depois eu só tive as aulas de física, e como eu disse, a aula de física é sempre, coração bate mais forte aqui, porque física é o que eu sempre ensinei, é o que eu estudei para valer na faculdade, então, queira ou não, é um pouquinho mais fácil para mim também, saber aonde está o problema dos alunos, até pela experiência que a gente já tem de dar aula. A gente acaba tendo mais facilidade na hora de ensinar, porque a gente sabe onde é que os detalhes vão pegar. Aí, o que eu acho que é interessante trazer aqui de diferente, para não ficar nessa monotonia de sempre só contar o que foi o dia, para eu poder também, ter uma ideia, é que, por exemplo, agora no 10º ano eu estou explicando física atômica. E física atômica envolve todas as questões de radioatividade, usinas nucleares. E para isso é muito importante, ter um pouco a noção histórica de onde o país está inserido. Então, ensinar isso no Brasil, de certa forma, essa matéria não era tão cobrada em vestibulares, quando muito uma introdução básica, mas tem uma questão aí, geográfica das usinas de Angra, o que aconteceu. É muito legal também. Eu sempre dava aí no Brasil o exemplo do Césio, daquele incidente que aconteceu em Goiânia, se eu não me engano, agora me falha a memória. Então é sempre um vídeo que eu passava e eles entendiam mais. Aí a gente tem em âmbito mundial Chernobyl, que é um pouco mais fácil também de explicar. Mas tem um episódio, do Linha Direta que eu usava no Brasil, que é claro, aquele suspense, mas que prendia muito a atenção das crianças, então eu conseguia fazer com que eles, ao final dessa disciplina, pudessem ter um feedback melhor do que foi aprendido, E eles se interessavam muito mais. Então aqui na Alemanha eu fui um pouquinho atrás das usinas nucleares, tem uma discussão muito grande atualmente aqui, que todos eles já estão, acho que se eu não me engano até o final desse ano, você tem que acabar com todas essas usinas, e claro que sempre tem um grupo que defende, tem um grupo que é contra, e eu tenho que tomar muito cuidado para não entrar, em posições fixas do que eu acho que é o certo, do que eu acho que é o errado, do que é melhor, do que não é melhor. Eu simplesmente, me atenho aí a questões da física, como isso acontece, como isso funciona, por que é importante, por que não é importante. Então, a questão aí é o quanto nós, professores, de outros países, precisamos, além do idioma, também estar um pouquinho inteirado com a questão política e geográfica do país que a gente está vindo. Mas é bacana porque a gente acaba aprendendo um pouquinho mais, a gente acaba, também invadindo um pouquinho mais outras disciplinas, e como sempre, eu digo que professor, essa é a beleza de ser professor, a gente nunca termina de aprender, como qualquer profissão, mas tá na escola, isso acaba aqui no dia a dia e a gente está sempre revendo outras questões de outras matérias, porque a gente está discutindo com outros professores. Confesso que no Brasil tinha muito mais isso, porque as questões de vestibulares elas eram sempre muito atualizadas, E como eu trabalhava muito com primeiro, segundo, terceiro colegial, às vezes cursinho,
a gente acabava fazendo questões de vestibulares do ano anterior e algumas questões, claro que tem sempre o repeteco, mas muitas questões traziam muita informação legal de atualidades, então a gente acabava aprendendo, e às vezes eu falava, nossa, é demais, né? Ficava delirando dando aula para os alunos. Aqui não acontece tanto porque, como não tem o vestibular, né, as questões são de livros e essas questões, às vezes, elas demoram um tempo mais para serem atualizadas, mas se alguém tiver na dúvida, as questões são basicamente iguais, né? As questões que a gente passa no Brasil, passa aqui, as disciplinas, o conteúdo é basicamente o mesmo. Claro que muda o nome, e aí às vezes eu fico meio perdido, falo, nossa, alguém chega para mim e fala assim, tal coisa em matemática. Eu falo, o que será que significa isso em matemática? Você pode me explicar um pouquinho? Aí explica, é claro que, né, pelo conhecimento, pela experiência, a gente acaba assim, tá, agora eu sei o que é em português, vamos lá, vamos explicar. Bom, aí eu vou falar outra coisa que na verdade aconteceu comigo aqui hoje. Eu recebi um e-mail na sexta-feira que eu tinha que devolver a minha bike. Pois é, fiquei tão triste, explicando um pouquinho melhor. Como acontece aí no Brasil às vezes com problemas de carro, né? O número de série da minha bike teve um problema, provavelmente tiveram alguns acidentes e eles pediram para que quem tivesse essa bike devolvesse para a loja e aí a gente, né, acabou ganhando um voucher para poder comprar outra bike. Mas por que eu fiquei triste e aí o que isso tem a ver com a escola, né? Pois é, eu acho que isso causa inveja em muitos. Eu tenho sim o prazer e a grande sorte de poder ir de bike para a escola. E aí não só eu, como muitos professores voltando para casa, né, antes de levar a bike, voltando para casa, eu tava, meu Deus, que trânsito de bike, tipo, é bike para tudo quanto é lado, né? Alunos, professores, pessoas de outros trabalhos, né, o horário que todas as escolas terminam, então tem muito mais gente andando de bike pelas ruas. E eu moro aqui a uns 15, 20 minutos de bike da escola. E claro que com o clima ajuda muito, né? Porque no verão a gente quase não vai para a escola, que é as férias nossas, e no inverno ajuda que a gente não fica tão suado. No Brasil, né, morando em Campinas, quando eu morava, eu lembro, imagina, se eu tentasse dar aula nas escolas, fora que as escolas eram longe, eu mal conseguiria dar aula porque eu chegaria totalmente ensopado de suor. Mas, enfim, o que eu acho que vale a pena trazer aqui é a facilidade e o prazer também de poder dar aula de bicicleta, né? Isso é uma questão cultural da Alemanha, que não só aqui em Berlim, em Potsdam acontece, como em outras cidades também. E como isso acaba ajudando um pouquinho também, né, as crianças que usam a bike ou usam bastante os meios de transporte. Não existe, por exemplo, nessa escola onde eu trabalho, e eu passo por mais 2 escolas para chegar em casa, trânsito na frente da escola, porque quase, eu posso dizer aí que 90% dos alunos, inclusive dos pequenininhos, vão de trem para a escola ou de bicicleta. Então isso, né, acaba influenciando em outras questões culturais, como, por exemplo, onde eu moro aqui, eu não preciso ter um carro, então com o transporte público eu consigo ir para onde eu quiser, isso de verdade para onde eu quiser. Claro que tem uma questão às vezes de horário, eu preciso, né, tipo, ficar atento ao horário do trem, horário do ônibus, não é tão rápido quanto ir de carro, obviamente. Ir de bicicleta é mais rápido, isso já provado, ir de bicicleta é mais rápido do que ir de carro, com certeza absoluta, que não tenho dúvida. Claro que para longas distâncias o carro vai ser mais rápido, mas para curtas distâncias dentro da cidade na Alemanha, aí é uma questão, o carro não é vantagem. Então, além de ser bom para a saúde, porque eu faço esporte, né, tanto na ida quanto na volta, é bom também para o meio ambiente, porque não usa tanto combustível, mas é muito bom para o bolso também, né, porque eu não preciso, além de comprar o carro, gastar constantemente com combustível. Então, né, fiquei triste de ter que devolver minha bike, porque agora eu preciso esperar um processo, uma coisa aqui na Alemanha que eu tenho visto recentemente, é a demora no serviço. Isso é uma coisa que brasileiro fica muito irritado aqui, e o alemão acho que ia falar no Brasil, meu Deus, como vocês são eficientes. Né, serviço aqui na Alemanha demora muito, então eu tenho que agora esperar o meu voucher ficar pronto. Pois é, não é automático, e assim que meu voucher ficar pronto eu posso comprar uma outra bike e aí voltar e ir mais tranquilo para a escola e mais rápido também. Mas enfim, né, é isso porque eu só mencionei aqui que eu tinha que devolver minha bike, então por isso que eu falei disso. E é legal, acho que é bacana o quanto os alunos, né, podem com facilidade ir para a escola de bike. Ajuda. Bom, era isso. Meu dia foi tranquilo.
teoricamente tranquila, né? Me sinto bem cansado aqui. Bom, agora é descansar. Amanhã, quarta-feira, temos a reunião nas primeiras horas e depois preparar. Tenho certeza que amanhã vai ser pegada a preparação para a reunião de pais. Bom, obrigado mais uma vez por escutar. Se alguém tiver algum comentário, quiser saber mais alguma coisa, olha aí, hoje trouxe alguma coisa que não é da escola, né? É só falar aqui embaixo, beleza? Até mais, um abraço.